Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Este é mais um vídeo, que é de uma série de vídeos, de 16 vídeos. Este, creio que seja o terceiro ou quarto vídeo. Nós vamos entrar num assunto para tentar descobrir a raiz de tanto mal, a raiz de tanta vergonha que se abateu sobre a igreja cristã Maranata. O porquê uma instituição ela não consegue se ver livre de um fardo pesado que são seus líderes fundadores. Qual é o problema? Se as pessoas que vão para esses ambientes religiosos geralmente são pessoas que querem o bem, geralmente elas são atraídas para buscar o melhor para a sua vida, para buscar Deus. Porque a promessa é que lá vai encontrar Deus. Teoricamente, lá encontrando Deus, se encontra-se paz, alegria. Deveria ser assim. Das instituições religiosas que existem, por exemplo, aqui no Brasil, a que deveria ser mais linda, a que deveria ser o melhor lugar da pessoa estar, seria as igrejas. Principalmente as cristãs, as evangélicas, porque o meu ambiente foi muito mais evangélica do que outro ambiente religioso. Mas por que tanto mal? Porque as pessoas elas não conseguem viver aquilo que lhes é prometido. As pessoas são atraídas para esses lugares para viver melhor. E por que não vive melhor? E porque mesmo a vida estando uma desgraça de vida, ainda diz que está tudo bem, está ótimo, estou cantando, estou feliz. É justamente isso, o lado emocional é tão exacerbado que as pessoas não percebem o atraso de vida. E não percebem que deveria ser muito mais feliz por estar em um ambiente que promete felicidade pura. Então, tem que haver uma explicação para isso. Como que toda a liderança da Maranata vai parar na cadeia, quase 3 meses preso, 2 meses e pouco presos, sai da cadeia e os pastores não têm força nenhuma de os tirar do meio deles, de governar eles. Porque foram fundadores e praticamente são donos. E esse fardo pesado que o povo, quando entrou ali, não sabia que ia levar sobre si, este fardo pesado e qualquer escândalo, qualquer vergonha, qualquer maldade que viesse dessa turma, elas não teriam como tirar de suas costas, teria que carregar para o resto da vida. Mas por que isto? Como proceder o mal de uma fonte que diz ser do bem? Como que um lugar que nasce água doce pode sair água salgada? Tem alguma coisa estranha, tem que haver uma explicação para isso. Não é normal. Por mais que queiram aceitar isso como uma normalidade, por mais que queiram maquiar uma vergonha dessa, como foi trazido na imprensa aí, foi publicado isso na imprensa, diálogos particulares, como levar a cara dos líderes, como tirar vergonha dos líderes e colocar na igreja, porque a igreja tem pernas longas, e os líderes não iam suportar. E estão conseguindo fazer isso. Desviar o foco da vergonha para a igreja, porque a igreja teria pessoas fanáticas, seria isso? Porque as pessoas teriam pessoas que teriam que ser parciais, teriam que suportar a vergonha, porque a vergonha passa e logo o povo esquece, todo mundo esquece. Isso aconteceu com o caso Renascer. No princípio, quando os líderes da Renascer foram presos, o grito dentro da Renascer era assim:
renascer até morrer. E alguns jovens tatuaram nos seus corpos, renascer até morrer. Os dias foram passando, as pessoas foram caindo em si e tiveram que sair, tiveram que ir embora, porque viu que a vergonha era tamanha. E hoje estão aí muitos jovens com os corpos tatuados, renascer até morrer, e está fazendo parte de outras igrejas e não tem mais como tirar isso do corpo. E isso acontece em todas as religiões, todos os sistemas religiosos que se envereda pelo caminho da vergonha, da corrupção, do suborno, da barganha, que envolve Deus na barganha, envolve Deus no suborno, coloca Deus numa posição de que é o dano que se recebe. Então, tem que haver uma explicação para isso. E reanalisando, relendo a Bíblia, eu gostaria de discutir isso com os irmãos. Eu gostaria que as pessoas escrevessem para mim, mandassem e-mail para mim, escrevessem embaixo, contestassem, porque eu estou condenado a aprender. Então, se eu pegar um texto bíblico e der um entendimento errado, eu preciso que alguém me explique. Eu preciso que as pessoas debatam contra e digam, não, você está errado por isso, isso, isso e isso. Então, me dê motivos, para que eu tenha motivo. Porque, no momento, os únicos motivos que eu tenho é de ver algo que eu não conseguiria enxergar, e nem os membros conseguem enxergar isso. Os membros acham que isso é normal e adotam aquela política. Não olham para o homem. Será que é simples assim? Será que é realmente muito simples assim o homem? Ou será que as práticas ilícitas já é um juízo de Deus e não o pecado em si? Porque às vezes o não olhar por homem dá a entender que o que eles fizeram foram um pecado. E se o que eles fizeram não foram pecados? E já é um juízo de Deus em eles praticar o mal, porque pecou naquilo que realmente é pecado. Porque as consequências do pecado, elas são terríveis. Um abismo gera outro abismo. Então eu gostaria de ler a carta aos Romanos, capítulo 1, para podermos entender um pouquinho algumas passagens bíblicas e a gente tentar olhar este problema segundo o olhar de Paulo da Bíblia, já que Paulo é muito usado nas igrejas, principalmente a Maranata, usa muito Paulo, melhor dizer, usa mais as palavras de Paulo do que as palavras de Jesus. E nós sabemos que o verdadeiro cristão não pode se espelhar em Paulo, deve se espelhar em Cristo. O seres meus imitadores começou de Cristo, não é ser imitador de Paulo, mas de Cristo. Porque Paulo imitou Cristo. E eu não posso fundamentar uma igreja em cima de Paulo. Eu tenho que fundamentar uma igreja em cima de Cristo. Porque ele é a pedra fundamental e não Paulo. Quem morreu pelos pecados foi Jesus e não Paulo. Então, mas mesmo assim nós vamos ler, porque eu sei que a igreja Maranata lê muito, fala muito sobre Paulo, geralmente pregam naquilo que interessa a eles mesmos. Então, mas eu vou ler um trecho aqui para ver. Se eu estiver errado, eu peço que vocês escrevam para mim, façam comentários embaixo e me contestando à luz do olhar bíblico, porque eu gostaria de entender um pouquinho. Eu repito sempre isso. Eu estou condenado a aprender sempre com Jesus. Amém? Vamos ler aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira,
e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Portanto, até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Ainda no verso 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, enganos, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. A maioria dos que saíram da Igreja Cristã Maranata, quando eu terminei de ler aqui, e você acabou de ouvir, já compreendeu mais ou menos a mensagem. Desculpe. Infelizmente, os atos cometidos dentro da Igreja Cristã Maranata, quando nós olhamos de fora, e quando os membros olham de dentro para fora e vê que houve pecados, segundo a denúncia do Ministério Público e da Polícia Federal sobre os líderes da Maranata, então essa visão de pecado, ela não é tão simplista assim. Melhor dizer, ela é uma consequência, ela é um juízo de Deus. Então, essas práticas que eles cometeram é um juízo de Deus que levou ao serem assim, a fazerem assim. Até mesmo a complacência dos pastores com esses líderes, já que dentro da Igreja Maranata tinha-se um discurso que primeiro nesta obra se investiga e se afasta, depois investiga. Então, logo isso, eles foram mentirosos, enganadores, porque os líderes estão aí e até hoje nada eles fazem, porque eles morrem de medo de tocar nesses líderes e mais tarde esses líderes expulsarem eles da igreja e serem expulsos, excluídos e perderem ministérios e ficarem mal vistos dentro da igreja. Então são obrigados a engolir esse fardo pesado que são os líderes da Maranata. Mas vamos raciocinar aqui um pouquinho. Quando Deus disse que essas práticas, inclusive Deus entra até em um assunto que o assunto que eu vou entrar agora não é esse. Fala sobre o envolvimento de homem com homem, de mulher com mulher. Isso eu não vou entrar. Primeiro porque dentro da Igreja Maranata é raramente, melhor dizer, acho que eu nunca vi situações de homossexualismo da Igreja Maranata, nem homem com homem, nem mulher com mulher. Eu não vou entrar nesse assunto, porque isso não é um assunto que cabe no que eu pretendo dizer. Porque eu não vi isso, exceto um garoto que cresceu dentro da igreja e tocava dentro da igreja, amava tocar, amava cantar louvores para Deus, e ele trazia um jeito muito assim especial, um jeito diferenciado dos outros garotos, e houve sim discriminação com esse garoto. Eu não sei nem por onde ele anda, se ainda faz parte da igreja, mas eu creio que pela tradição da igreja e pela maneira da igreja ser, eu creio que não.
Eu creio que não frequenta. Porque a igreja, ela tá introduzida uma doutrina, talvez não escrita, mas na mente, a não se aproximarem dessas pessoas. A igreja tem essa doutrina incutida nas veias, na alma, sentimento, no espírito, e a pessoa, eu fico até com medo de um dia, né, dá até pena, se um dia um desses homens aí, ou mulheres que tem essa sua particularidade com a sociedade e com Deus, entrar dentro de uma igreja dessa e se converter a Jesus lá dentro, e a igreja dizer, não, você tem que... Aqui ou você seja assim ou tem que ir embora daqui. Ou você fala grosso, põe bigode, ou vai ter que ir embora daqui. Então dá até medo de imaginar, né? Porque essas pessoas, geralmente nesses ambientes, são maltratadas, vão ser maltratados. Não vão ter... melhor dizer, imagine uma turma dessa aí resolver ir casar dentro de uma igreja cristã maranata. Eu quero que vocês me casem. A igreja diz, não, nós não casamos porque nós temos base bíblica, e base bíblica para não casar vocês. Só que eles esquecem que nesse texto aqui aos romanos, não deveria casar também os mentirosos, os que têm malícia, os avarentos, os cheios de inveja, os que enganam, os que criam contenda lá dentro, os que têm malignidade, que a gente sabe que são mal, tem pessoas com más intenções, a gente sabe disso, porque a gente teve lá dentro 18 anos, sabe que são práticas comuns dentro do ambiente religioso. Tem mais aqui, vamos ler. Como eles se não importassem de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazer coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição. Então eu não posso acusar ninguém dentro da igreja maranata na prática de prostituição, não posso fazer isso. Malícia sim, mas está aqui na Bíblia, que malícia é um juízo de Deus. A avareza, não tenho dúvida. O próprio sistema religioso ele é avarento. Porque todo dinheiro que tenta receber do povo ilicitamente, porque não era para receber dízimo, mas recebe ilicitamente o dinheiro do povo, então, para comprar templos e para se engrandecer da grandeza da igreja, quando até mesmo nós, quando frequentava a igreja, dizia, glória a Jesus, aleluia, viu que templo maravilhoso Jesus nos deu. Jesus deu coisa nenhuma, Jesus nunca pediu isso, vai dar templo. Jesus sabe que o templo é você, não é de alvenaria, Jesus vai dar. E depois que você resolve um dia sair dali, ele te dá um pé no traseiro, ainda fala mal de você, ainda inventam coisas de você, para te deixar em uma situação muito pior ainda, te deformam, vão tentar te deformar. Então, para com isso que Deus me deu, olha, o Senhor me deu a nós esse tempo, deu o quê? Quantos disse isso e estão aí fora aí? Foram xingados, humilhados, caídos, bodes, defuntos, esses mortos, esses desviados, esses caídos. Você vive 30 anos lá dentro, quando você sai, eles chamam você de caído. Eu lembro de um pastor, por exemplo, um pastor que um dia esteve na minha casa, que jantou na minha casa, almoçou na minha casa, que orou por mim, um homem de um coração bom. Um dia eu fiquei sabendo que esse pastor saiu da igreja, eu fui perguntar para outro pastor, nunca mais eu vi o pastor fulano aqui, cadê? Esquece aquele caído. Ele não é mais da obra, não. Entregou o ministério, não é mais da obra, não. Anulou o processo de salvação. Porque ser pastor na Maranata é ser salvo. Entregar o pastor é ir para o inferno. Entregar o pastorado é ir para o inferno. Isso é conceito deles. Então, tudo isso é o que Paulo está dizendo aqui. Então, a segunda visão de Paulo, ele não está falando unicamente do homossexualismo. Como alguns usam esse texto para dizer, para defender as bases religiosas e evangélicas, né? Falar mal dos homossexuais, bater nos homossexuais, humilhar os homossexuais, mas esquece que, pela visão de Paulo, não é só isso, não. E os que compram jatinho em nome de Deus? Em nome da fé alheia? E os que estão aí usando terno de $5.000, gravata de $1.200, porque foi Jesus que deu pela fé, não é isso? Ganharam de dinheiro de quem? Trabalhando? É empresário? Qual é o Deus seu? É o George Soros ou é o Deus verdadeiro? Porque o Deus verdadeiro jamais gastaria dinheiro
dos fiéis com essa papagaiada que vocês fazem aí. Então, tá meio esquisito, meio estranho, né? Então, não adianta nessa hora jogar pedra em quem tem seus problemas de ordem sexual, é problema dele e Deus, e segundo as leis de cada país. Olha para você, olha lá de onde veio a tua riqueza, de onde veio a fortuna da igreja, de onde veio esse patrimônio da igreja, vê se não é fruto de avareza, cujo Deus, se o Eike Batista não tivesse com crise financeira agora, diria que seria o Eike Batista o Deus de vocês. Mas vamos levar para os americanos lá, o George Soros lá, ele poderia ser um grande mestre de vocês, que sabe ganhar dinheiro, né? Mas um dia pode quebrar, como também o Deus vaidoso, o Jesus vaidoso, um dia vai quebrar também, um dia esses templos, infelizmente, virarão aí, sei lá, shopping, latrinas, banheiros, sei lá o que, morada de demônios, qualquer coisa vai virar, menos igreja. Porque igreja é eu, é você que é filho de Deus, é você por quem Jesus morreu, para fazer de você um trono para Deus, um tabernáculo para Deus, para que Deus possa tabernacular com os homens. Não adianta mentir, não adianta ficar criando conversinha, porque o patrimônio da igreja veio de práticas judaístas, porque os dízimos você não podia receber, a Bíblia te proíbe em Hebreus 7,5, você recebe os dízimos, então você, pela sua avareza, construiu esse patrimônio religioso em nome de Jesus. E a Bíblia proíbe isso. Se você for ler o livro de Gálatas, capítulo 3, verso 10, está escrito assim. Vamos ver o que diz Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, meu filho, não adianta não. Se você der dízimo, se você recebe dízimo, você está embaixo de maldição, segundo aqui a palavra do apóstolo Paulo, segundo as escrituras, você está debaixo de maldição. Que existe 700 artigos da lei. Então não coloca só dízimo, coloca tudo ou nada. Ou você está debaixo de maldição. E você sabe disso. Você só não aceita que você não crê. Porque o teu coração está fechado, a tua mente está fechada, está travada. Destrava a mente para você compreender que você, se você bancar essas igrejas de dízimos, você está debaixo de maldição. Não sou eu que estou dizendo isso não. Está dizendo aqui a Bíblia. A Escritura. Você não diz que as Escrituras é o livro de regra e fé da igreja, camarada? Você cumpre toda a lei, camarada? Você é judeu, camarada? Você é da tribo de Levi para receber dízimo, camarada? Jesus te ensinou a construir templo, camarada? Jesus não disse que tive fome, não me deste o que comer, tive sede, não me deste o que beber, tive enfermo, não vieste me visitar. Compra remédio para o povo, para de construir esses castelinhos, rapaz. Para com essa vaidade religiosa, rapaz. Você está com conversa fiada para o povo, mentindo para o povo, você pode se enquadrar no que o Senhor Jesus profetizou sobre você. E nos últimos dias muitos dirão, eu não profetizei em teu nome, eu não curei em teu nome, sai fora disso, rapaz. Seja um adorador verdadeiro do Senhor Jesus, seja verdadeiro, ao menos com as Escrituras, não distorça as Escrituras, rapaz. Mas vamos discutir juntos aqui para você ler um pouco o livro de Romanos e você escrever para mim e dizer, Paulo, você está errado. Não era isso bem que Paulo queria dizer, não, que as Escrituras quer dizer. Pô, me ensina, rapaz. Gasta a tua saliva, o teu tempo e gasta a tua vergonha me ensinando. Faz um favor. Faz um favor para você mesmo que tua alma se perca. Então não adianta nessa hora bater até nos homossexuais, bater em quem tem problema de ordem sexual, porque Deus, as Escrituras estão dizendo aqui que o juízo de Deus, por não adorar o Deus verdadeiro, o juízo de Deus por não serem verdadeiro, com Deus verdadeiro, é ter essas práticas. Eu não vou acusar a Igreja Maranata de problemas de maltratar homossexuais, eu não vou fazer isso porque eu nunca vi, então não é justo. Também não posso falar de prostituição, eu nunca vi. As redes sociais aí estão dizendo que acontece de caso de pastor aí, tem um pastor aí famoso, segundo o que está nas redes sociais, que eu já conheço, que daria um show, dá um show nos cultos, nos manaíns,
Então isso eu conheço, porque toda igreja precisa de um palhaço, um ator, alguém que dê um show. Tem que ter um show. É impossível você manter uma igreja hoje se você não tiver um pastor que dê um show. Ou um show de sabedoria. Ele pode conhecer de matemática de uma forma maravilhosa, ele pode conhecer de biologia, ele pode conhecer muito de ciência, ele pode conhecer de história, de geografia, e dizer, olha, eu sou um semi-analfabeto e olha o que Deus fez comigo. Inclusive até uma irmã mandou um e-mail para mim de um pastor pregando, acho que em Camboriú, um pastor que ele tem problema de visão e tem uma inteligência extraordinária. Ele diz que não tem cultura. Mas se esse tipo de sabedoria, esse tipo de discurso dentro de culto para manter o povo ali na ilusão de que vai ganhar a mesma sabedoria, não passa de um show. Evangelho não é isso não, rapaz. Evangelho é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Evangelho é como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, rio de águas vivas fluirão. Evangelho é o que diz, arrepender dos teus pecados, serei cheio do Espírito Santo. Evangelho é aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e eu ressuscitarei no último dia. O resto é show, é teatro. Não é à toa que púlpito e palco é a mesma coisa. Não é à toa que hipócrita e ator é a mesma coisa. É um sinônimo do outro. Ninguém foge disso. Então, se é problema de show, mas eu não quero tratar de show, porque eu não quero ser um show. Eu quero ir para a guerra. Eu quero pedir ao eterno Deus que ajude a desestruturar essas bases diabólicas. Para ver se são judeu ou são sinagoga de Satanás. Porque uma coisa o cristão ele não é nem judeu nem sinagoga de Satanás. Ele tem que ser cristão. Então vamos lá. Vamos ver se isso dentro da igreja é comum. E eu peço a vocês que quando lerem, ouvirem esse vídeo, que escrevam, postem embaixo as suas experiências, o que você já viu dentro da igreja, porque não é normal dentro da igreja. Coisas ruins é para acontecer nos quintos dos infernos, ou não? Coisas ruins é para acontecer nos aboates da noite. Todo mundo, se as pessoas estiverem drogadas, embriagadas, possa ser que gere confusão e de morte, de briga, de tapa na cara, mas dentro de igreja, não. Mentira tem que ter lugar para mentiroso. O Brasil não acredita em Brasília. O Brasil não dá crédito a Brasília. Por quê? Como é que dá crédito em Brasília? Se os que foram para lá se corromperam, muitos deles, então elege a bancada evangélica, manda para Brasília. Aí vem um escândalo aí, 2, 3 anos atrás, 9 pastores envolvidos, só de uma igreja. E os escândalos estão caindo, sempre com envolvimento, até de pastor em oração maldita lá, na hora de receber o suborno lá, a televisão mostrou aí, na igreja abençoando o povo, e na hora que foi pegar o suborno, o dinheiro da corrupção, orou, fez uma oração bonita danada. Eu morro até de inveja desses camaradas. Então, o povo acorda, povo. Corrupção não é só Brasília. Não é só os políticos que são pegos em flagrante na corrupção, como agora aqui os fiscais aqui de São Paulo sendo denunciados. Corrupção é o teu voto. Quando você vota em evangélico, porque ele é teu irmão na fé, porque você está sendo corrupto. Você está corrompendo o teu voto, a tua fé em Cristo Jesus, não é para votar em crente, não. É para votar em quem você quiser, porque o voto é legal, é justo. O cidadão brasileiro tem não só direito, como obrigações de votar. Mas seja justo. Não use da sua fé para votar em quem diz que é teu irmão evangélico. Pode ser o teu pastor. Porque você, quando foi para a igreja dele, ele não te prometeu que ele ia ser o teu deputado, o teu senador. Aí você está lá 10, 20 anos, daqui a pouco ele diz que você é deputado. Ele não nasceu, não foi para isso. Você entrou ali achando que ele era um homem de Deus, o chamado dele era para ser pastor. Então, não seja corrupto. Corrupção não é só matar e roubar, não. E viu Deus que a terra estava cheia de corrupções e violência. Violência, corrupção não é só de bandido, não. Tem na igreja. Certas práticas são práticas de corrupto. Quando a igreja recebe um dinheiro que ela não deveria ter recebido, e o pior, gasta com o que não deveria ter gastado, isso é corrupção. Você não sabia disso?
segundo o olhar de Deus, é corrupção, rapaz. É violência. Violência principalmente com quem não tem, com o pobre, com o necessitado. Eu até admito, se a igreja mentisse. Olha, gente, eu estou mentindo aqui. Vamos mentir. Todo mundo tem que dar dízimos. E o dinheiro nem sequer passasse pela mão ali da igreja ali. Dali mesmo, quem é que está desempregado? Vamos ver quem está desempregado aqui, viúva, gente doente. Vamos lá, compra esse remédio, roupa para quem não tem, cabelo cortado e quem está cabeludo. Vamos gastar o que nós fizemos com quem precisa, não construir templo. Isso é corrupção, rapaz. Você não sabia disso, que é corrupção? Teu pastor não disse isso, que é corrupção? Pergunta para ele o que é corrupção. Se mentira não é corrupção. Cheios de toda iniquidade. Prostituição, não posso dizer. Malícia, sim. Avareza, não tenho dúvida. A própria igreja é avarenta. Ela prova isso. Com seus megas templos, seus templos suntuosos, bonitos, de madeiras bonitas. E tanta gente passando fome. Vende, rapaz, vende essas arapucas. Vamos ajudar. Da casa pessoal do Haiti, depois do terremoto até hoje o povo não tem casa. Vamos ser cristão de verdade, gente. Acorda, povo. Vamos trocar aí, divide essas igrejas aí em 4, 5 casas, põe parede no meio, faz banheiro e vamos encher o povo morar. Deixa de ser egoístas, cheios de inveja, não tenha dúvida. O que neguinho passa a régua em outro, o que neguinho dificulta a vida do outro, isso, rapaz. Escreva embaixo, principalmente você que foi da igreja Cristã Maranata, escreva o que você já viu, comente o que você já viu. E se você disser que eu estou mentindo, escreva também do mesmo jeito. Não precisa escrever para mim, escreva publicamente, diga que eu estou mentindo. E no fim nós vamos ver quantos falaram que eu estou falando a verdade e quantos escreveram que eu estou mentindo. Se a quantidade do que escreveram disserem que eu estou mentindo e provarem que eu estou mentindo, eu nunca mais toco no assunto de vocês. Mesmo sabendo que vocês estão em dívida comigo em 16 anos. Vocês me bateram 18. Vocês me humilharam 18. Vocês roubaram a minha juventude 18 anos. Vocês receberam dízimos meus 18 anos. Vocês mentiram para mim 18 anos. Eu só tenho 2 anos nessa guerra com vocês. Vocês estão em dívida comigo em 16. Eu estou pronto para deixar até os 16 para lá. Se vocês provarem que eu estou mentindo. E vocês que saíram da Igreja Maranata, que viram que lá é assim, e você que está lá dentro e quer ser um cristão verdadeiro, diga a verdade, fala a verdade. Que essas coisas lá dentro existem mesmo. Homicídio, eu não posso dizer, não tenho provas, não sei. Não sei nem de caso de homicídio. Contenda. Quantas vezes fui cuidar de igreja, campo de guerra, que era mais um inferno do que a igreja. Que era mais um inferno que a igreja. Uma com raiva da outra, outro com raiva do outro. E no culto inteiro não se falava. Terminava o culto, já pelo canto falava mal um da outra, um falando mal do outro, falando mal do outro. Os corredores dessas igrejas, principalmente da Igreja Maranata, rapaz, é corredor de fofoca, rapaz. Quem não já viu isso aí, já? É de fofoca, de inveja, de contenda. Sendo murmuradores, não são, né? Mesmo que estão passando necessidade, desesperado, como uma viúva de Ribeirão Pires, por exemplo, que frequentou a igreja, não teve mais condições de frequentar a igreja, e na época eu estava com a loucura de abrir uma igreja, aí fiquei sabendo dessa senhora. Eu ajudei uns amigos, fomos lá socorrer essa senhora, a idosa. Porque eu tinha uma coisa, eu saí da Maranata, queria abrir uma igreja, e Deus disse, você não vai conseguir. Todos tentaram e se corromperam, você não seria o primeiro. Deixa meu povo livre. Mas mesmo assim já tinha entrado dinheiro para danar. Dinheiro já tinha passado da casa dos 10 mil reais. Nossa Deus. Ajudamos gente com problema com câncer, prótese. Na ACD foi algumas próteses caras. Pastor passando necessidade de igreja evangélica. Igreja evangélica que tinha... ia ser despejada porque não tinha aluguel para pagar e a gente foi lá para bancar o aluguel. Fizemos um monte de coisa com dinheiro que o grupo entre nós queríamos dar. Demos esse dinheiro, todos participamos, mas
Fizemos coisa maravilhosa. Mesmo assim, Deus disse, acaba com isso, rapaz. Deixa meu povo livre. Você não é... Eu sou o pastor do meu povo, eu dirijo o meu povo, eu guio o meu povo, eu cuido do meu povo. Então, quando eu chamei o povo e disse, não quero mais saber disso, chega disso. Não vou criar mais igreja. E já tinha tudo, instrumento, tinha várias coisas, um monte de coisa, cadeira, tinha tudo. Falei, não quero mais isso. Não quero ser mais um. O povo de Deus tem um pastor verdadeiro que é Jesus. E Jesus sabe preparar os pastores eventuais, os doutores, mestres eventuais, não oficiais, porque ninguém pode ser chamado de pai nem de mestre, só Deus que está no céu. Então Jesus providencia os pastores eventuais para cuidar do seu rebanho neste mundo, sem precisar desses mediadores aí oficiais. Então vamos lá, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Faça uma pesquisa, jornalista. Faça uma pesquisa nessas igrejas, vê qual é a misericórdia deles, que eles têm das pessoas. Vê se são misericordiosos. Mas sabe por que eles não são misericordiosos? Porque segundo a visão aqui de Paulo, isso aqui eles não são porque não é pecado. É porque é uma condenação. Eles estão vivendo essa condenação de ser tudo isso. Por não adorar o Deus verdadeiro. Por criar no coração das pessoas falso tempo. Falso tempo, falso Deus, falsos profetas, tornar a igreja deles tão igual à mensagem que deveria entregar, porque na verdade eles deveriam ser inferior à mensagem, que o que importa do mensageiro é a mensagem que ele entrega, não ele. Nenhum correio chega na casa de alguém e chega lá e senta, estira as pernas do sofá e fala, eu vim trazer. Não, o correio chega na porta, entrega e vai embora, vaza meu filho. Então a igreja não pode se colocar no lugar da mensagem. Muita delas se colocou no lugar da mensagem. Pode perguntar aos maranatas. Muitos pastores da Maranata é assim. Eles dizem isso. Eu prefiro ir para o mundo do que ir para uma outra igreja evangélica se eu sair desta obra. Desse jeito. Eu não já disse isso? Conheço vários. Sem misericórdia. Eu conheço um pastor, por exemplo. Conheci desde jovem. A vida inteira dedicada à igreja, como instrumentista. Ensinou o louvor em São Paulo, todos aprenderam o louvor com ele. Um menino é dedicação. Muitas às vezes ia para a central da igreja sem dinheiro nenhum, só com o dinheiro da passagem, casado já. Recebeu a ajuda de um outro irmão caridoso, da igreja Maranata, mas é um irmão que ama o próximo e ama Jesus do seu coração. E tá lá dentro, mas não joga o jogo de ninguém não. Ele é servo de Deus de verdade. Tem do Maranata, dizendo que eu conheço. Pois é, esse irmão a vida inteira, uma desgraça a vida inteira. Nunca melhorou a vida. Desde quando eu conheci, quando eu cheguei a 18 anos na igreja. E quando foi agora, eu fiquei sabendo que ele foi embora. Numa situação difícil, nem um carro, nem um caminhão a igreja preparou para o menino ir embora. Nem isso a igreja fez. E muitos irmãos estão tristes até com isso, viu? Aí foi para Bahia. Aí foi o que a igreja fez lá? Levantou como pastor. Foi o que a igreja fez? Dizem, o que eu vi. Que mandou ele cuidar de ponto de pregação 100 quilômetros ou mais, a 200 quilômetros, não sei, longe da casa dele. Vai sugar até morrer. E se um dia esse menino cobrar da igreja a verdade, vai tomar um pé no traseiro, igual eu tomei. Eu fiz isso. Eu viajei tanto para abrir ponto de pregação e para fazer isso, fazer aquilo, a igreja dá um traseiro no teu pé. Porque a igreja não enxerga, a igreja não glorifica a Deus como Deus. Ela glorifica, a igreja ensina os membros a ser apaixonados pela igreja. Então, quando eles falam de obra, para eles é um Deus. Obra, para eles, é um Deus. Não é à toa que dentro da igreja tem esse um ditado, né? No mundo, o ABC é ABCD. Nesta obra aqui é obedecer. Isso quer dizer, obedecer cegamente. As pessoas idolatram. Os templos da Maranata são idolatrados. Todo mundo sabe que é idolatrado. Os púlpitos.
Banco é revelado, púlpito é revelado, templo é revelado, tudo revelado. Contradizendo as mensagens de Paulo, contradizendo as mensagens de Estevão quando morreu, contradizendo a mensagem de Jesus sobre o templo, contradiz as escrituras que diz que nós é que somos templo do Espírito Santo. Como é que Deus vai revelar isso? Se os discípulos nem construíram igreja, até um dia que um dos discípulos, Jesus no Monte da Transfiguração, e se transfigurou em Elias e em Moisés, um deles teve uma ideia maravilhosa. Que tal fazermos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Então era um maranata que estava lá, parecia, né? Porque Jesus não deu nem a mínima. Porque é assim, basta uma experiência que Jesus dá, que já querem enclausurar Jesus dentro do templo, já querem enclausurar Jesus dentro de uma doutrina, já querem enclausurar Jesus dentro de uma exegese particular, dentro de uma teologia particular, e prende o cidadão ali, o cara entra e não sai. É uma arapuca. E a pessoa fica idólatra desse sistema, que não consegue ver Deus nem em outras igrejas. Duvido que um pastor da Maranata oriente um membro da Maranata a ir na casa de Deus, mas uma outra denominação. Que nada, casa de Deus é Maranata, porque Maranata é obra e fora da Maranata é só movimento, é religião, é isso. Gente, tá aí os vídeos mostrando, gente. Entram aí, pesquisem para vocês verem a loucura que é. Outro dia teve um pastor que foi dizer que é uma fábrica de maluco, nossa, caíram em processo, caíram, foi um terror sobre a vida desse pastor. Tentaram atingir a vida pessoal dele para desqualificar o que ele estava dizendo. Eu vim de lá, é fábrica de maluco, meu irmão. Quase que eu fico louco. E quando o camarada sai ali, se ele não tiver uma estrutura, se ele não conhecer o Deus verdadeiro, ou ele fica louco ou ele se mata. A coisa é séria. Ele precisa ter certeza que ele ama Jesus, que Jesus ama ele, para ele não cometer a loucura. Existem casos que a gente já ouviu, né? Sabe dizer nomes. Pessoal, deixa quieto, né? As pessoas se deixarem se suicidam, rapaz. Elas ficam em desequilíbrio dentro desses ambientes. Se deixar, tenta suicídio lá dentro. Tenta mesmo. Se não tiver pai firme, mãe firme, filhos, vai embora. Tem jovens que não querem ver Maranata nem de perto. Que o transtorno psicológico que criou na mente dessas pessoas é gravíssimo. Inclusive, nós estamos tentando aí, pedindo a pessoas, a médicos, advogados, psiquiatras, psicanalistas, analistas, psicólogos, que se ofereçam, mandem e-mails se oferecendo para ajudar irmãos em crise. Eu conheço irmãos que estão em crise, eu conheço irmão que está precisando de tratamentos psicológicos e está sem dinheiro. E se você é um psiquiatra, você é um psicólogo, você é um médico, se oferece, para de dar dízimo, rapaz, para de bancar esses cidadãos, rapaz, para de bancar essa mentirada. Você não está vendo que essa idolatria, esse sistema religioso, isso é desviar o foco do verdadeiro Deus, e a consequência disso é corrupção e violência? Porque esses atos que Paulo descreve aqui, a gente... tudo isso é pecado do homem. Não, isso aqui é juízo de Deus. O que diz aqui a Bíblia, não foi isso. Olha o que a Bíblia diz. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem. Pois é. O povo evangélico bate nos católicos porque adora a imagem. Se os católicos conhecessem um pouquinho a Bíblia e diziam, vocês adoram esses ídolos vivos que são seus líderes. E os templos que vocês não conseguem, os católicos têm a imagem, compram a réplica e levam para casa. Então não é tão refém do templo. Os evangélicos, como não pode ter imagem, vai adorar os seus ídolos, seus pastores no templo. Quer conhecer bem do que eu estou dizendo? Compre o livro de R.R. Soares, que fala sobre dízimo, que você vai cair até na graça. Você que é liberto do sistema religioso e você crê no Senhor Jesus de todo o teu coração, você tente ler na privada, porque você vai se borrar de tanto rir da babaqueira que é o livro, da mentirada. E ele escreveu aquilo porque tem um grupo grande que vai comprar, que não conhece Bíblia, não conhece a verdade, vai crer naquela babaqueira e vai dar dízimo para a igreja dele e dos amiguinhos dele e outras igrejas.
Então o povo de Deus está sendo enganado. E Deus determinou um juízo para eles. Essa maldade que eles estão fazendo, negócio deles construírem templo, gastarem com templo, terno de 5 milhões de dólares, usar o dinheiro para terno de 5 mil dólares, avião de 12 milhões de dólares, esse negócio de querer ser deputado, senador e ser eleito com voto, isso é uma corrupção, uma corrupção política dentro da igreja, porque você está vendendo o teu voto e não está sabendo, estão te comprando o teu voto e não está sabendo, entendeu? Então, tudo isso não é o pecado. Que pecado não? Isso é um juízo de Deus, que eles pratiquem mesmo. Vocês precisam continuar praticando isso para vocês. No último dia, ouvir de Jesus isso. Afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Então, isso é um juízo sobre vocês. Essas práticas de vocês não é pecado. Pecado vocês cometem quando desviam da verdade. Vamos ler? Pelo que também Deus entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudar a verdade de Deus é mentira. Aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 21. Leem! Conheçam um pouco as Escrituras e me ajude a entender elas. Diga para mim, escrevam para mim, faça comentário embaixo. Paulo, irmão Paulo, você está errado. Esses conceitos aí que o apóstolo Paulo escreveu não é sobre nós, não. É da Lua, é de Júpiter, de Marte. Mas não somos nós, não. Nós não mudamos a verdade de Deus, não, viu? Quando nós dizemos que aqui na igreja é casa do Senhor, não é bem isso que nós estamos querendo dizer, não. Me ajude a compreender. Se vocês não se explicarem, não serem verdadeiros, ao menos para ensinar, então vai se encaixar em vocês. Vocês aí não é nem pecado, isso é um juízo de Deus sobre o pecado de vocês, de mudarem a verdade, de distorcerem as Escrituras, ao bel prazer da existência religiosa de vocês. Maldade, eu lembro de um caso dentro da igreja. Vê se isso não é um juízo de Deus. Um jovem adoeceu, 19 anos tinha, filho de um diácono. Esteve à beira da morte. O pai o amava, a mãe o amava, a família o amava. A família estava em uma situação... Eu nunca vi tanta fé em toda a minha vida. Nunca vi. E eu lembro do dia que o pai ajoelhou no corredor do hospital e disse: meu filho viverá. Meu filho não vai morrer. Justamente nesse dia, eu recebi uma ligação de um dos pastores, que era reunião de pastor. E ele disse assim: Paulo, você não está vindo para a reunião? Eu falei, não vou. Eu vou visitar uma pessoa da igreja, um membro da igreja, filho de um diácono. Você não pode fazer isso. A orientação está na reunião de pastores. Eu digo, eu não vou para a reunião de pastores. Eu vou visitar esse jovem. É um servo do Senhor, eu vou para lá. Você não pode fazer isso. Você está indo contra a revelação. Entenderam? E eu fui visitar o jovem. Oh, Deus maravilhoso, como tu é bom, para fazer compreender e lembrar dessas coisas. Porque a revelação é adorar o Deus obra. A revelação é adorar a mensageira, que é melhor e às vezes igual à mensagem, e às vezes igual ou maior do que quem mandou a mensagem. Queria ser maior do que Deus. Por isso estão sendo entregues a essa vaidade, a esse juízo que está aí de vocês. E se os membros não acordarem com isso, se vocês não acordarem, vocês podem já estar praticando um juízo por não acordarem, não separarem Deus da mensageira. Enquanto vocês não separar Deus da igreja, instituição religiosa, vocês podem entrar no juízo. Vocês podem se enquadrar aqui, quer ver? Vamos ler. Se vocês não fugirem os conceitos de vocês, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também a consente aos que fazem. Então, o que vocês estão fazendo com os líderes de vocês é consentindo, é dando um cheque em branco a ele para dizer a eles, continuem fazendo, que vocês nem punição para eles vocês deram. Estão aí bajulando ainda eles aí, elogiando eles ainda aí, viu? Todo mundo está sabendo disso, viu? Engolindo as mensagens que eles estão mandando para vocês. Vocês estão praticando o que eles estão mandando, como mediadores de vocês, não Deus.
porque vocês estão deixando de ouvir o Espírito Santo falar em particular com cada um, para ouvir a voz deles de forma sistemática e, infelizmente, em grupo, né? Que é pior, né? Que a unanimidade, numa hora dessa, e ninguém questionar, a unanimidade nessa hora, ninguém se levantar, exceto 2 diáconos que estão batendo, estão querendo a verdade, por isso perderam o diaconato agora mesmo, poucos meses atrás aí, é o diácono Moisés e tem um outro diácono aí, me esqueci no momento, perdeu o diácono porque pediu satisfação das vergonhas da igreja, e foi pedir satisfação, na semana seguinte perdeu o diaconato, então vocês estão apoiando isso, vocês estão vendo esses homens saindo, vocês estão vendo pastores de 30, 40 anos de igreja, como aqui de Campinas, que vocês sabem quem é ele, vocês estão deixando homens e famílias inteiras indo embora para proteger essa bezerra de ouro, viu? Vocês estão depositando as vossas vidas, estão consentindo, vocês estão trocando o verdadeiro Deus por essa bezerra de ouro. E vocês podem já estar enquadrados dentro deste conceito, viu? Esses erros aqui é um juízo, não é pecado não. O pecado é abandonar a verdade, é abandonar o verdadeiro Deus para adorar alguém que supostamente diz em nome de Deus. Lembro de um casal de jovens que veio pedir oração para o seu filho. E eu me tremi na hora, porque eu sabia do histórico daquele casal. Porque há 10 anos antes, 5 ou 10 anos, não lembro antes, eles já eram da igreja e namoraram e adiantaram um pouquinho o namoro deles. Se relacionaram. Tiveram relações. Assim que a igreja dizia. Esse jovem, um pai de família, um bom marido, um bom pai de família, já tinha tido um filho, casou fielmente. Queria viver Jesus de coração. Aí mais um dia veio o segundo filho. E pediu para mim, Paulo, você poderia orar pelo meu filho no púlpito? Porque é uma tradição da igreja apresentar criança de púlpito. Segundo a lei judaica. Lembra quando apresentaram Jesus no templo? Então a igreja tem esse costume, essa tradição. Mas é judaica. Porque em nenhum momento, no cristianismo de Jesus, ele pede isso. Mas esses rituais, se perder esses rituais, o povo debanda. E eu disse, eu não posso te dar a palavra agora, eu tenho que perguntar a Anás e Caifás. Quer dizer, tinha 2 acima de mim. 2 lideranças. E eu fui a esses Anás e Caifás da vida e eles disseram, não pode, porque no passado eles fizeram isso, isso. Rotulam pecado. E pecado na Bíblia, das pessoas dessas igrejas, eles não lidam com a Bíblia. Não usam Jesus como advogado para defender essas pessoas. Não usam o poder do sangue de Jesus para limpar essas pessoas. Não usam aquele texto de João que diz, filhinho, se o vosso coração vos condena, maior é Deus do que o vosso coração. Eles não querem isso. Eles querem as pessoas ali debaixo dos pés dele, remoendo o pecado a vida inteira para ser cativo a eles. E volta eu, o santarrão Paulo aqui, que é o hipócrita Paulo, né? E diz para eles, olha, eu não posso orar, porque eu perguntei para fulano, perguntei para cicrano, eu falei com a voz macia, eu falei bonitinho para eles. E eu vou apresentar o teu filho lá no fundo, escondido. O casal chorou. Levei muito tempo e não me perdoava isso. Graças a Deus, Deus abriu os meus olhos e me perdoou. Mas essas práticas existem até hoje, viu? Isso é de Deus? De Jesus de Nazaré? Nunca. Eles fazem isso e levam pastores a fazer esse tipo de atos assim, dentro dessas masmorras. Porque já é um juízo, essas práticas é um juízo. Feliz aquele que sai e pede perdão a Deus. E não pratica mais essas obras. Essas obras nunca veio de Deus. Lembro de um tapão de uma irmã que deu em outra dentro da igreja. Isso é só lembranças. Porque uma dizia que a outra tinha língua grande. De fato, a igreja comentava que a irmã tinha uma língua grande. Por isso você deu um tapão na cara. Mas é lugar de guerra. Lugar de contenda. De fofoca. Já viu, né? Tem uma experiência aqui de uma senhora
que ela teve um problema de derrame. Ela veio do Nordeste, não sei se veio da região de Vitória, e ela estava tetraplégica em cima de uma cama. E eu conversando com a família, perguntando, e aí, para mim, na época acho que eu era diácono, não, eu era ungido, presbítero, era. E eu comecei a assistir aquela mulher e perguntei para ela se a igreja não ajuda vocês não, vocês estão vindo de Vitória, a sede é lá em Vitória, a igreja não ajuda no tratamento. Aí alguém disse assim, não, irmão, depender de igreja, minha mãe morre aí. Até um milagre você está vindo aqui assistir ela constantemente, até um milagre. Para nós é um milagre. Porque a igreja faz vistas grossas com minha mãe, pessoa doente, pessoa que está enferma. A igreja é assim. A igreja me largou de cadeira de roda 3 meses e meio, quase 4 meses. Isso é eu falando, eu de mim. Eu tive um acidente, fiquei quase paralítico, tive que reaprender a andar de novo. Fui para uma cadeira de roda, 18 anos eu servindo a Jesus dentro da igreja Maranata, 18 anos. Fui obreiro, diácono, minha casa foi culto, ponto de pregação 2 anos. Nunca quis um centavo da igreja Maranata, na época que levou 2 anos ponto de pregação na minha casa. 18 anos eu e minha mulher servindo ali, ó, de alma e espírito e corpo e tudo mais. E fanatismo e tudo mais. Aí vai eu, fico para cadeira de roda. Quase 4 meses depois, que foi o primeiro pastor a orar por mim. Por quê? Que mal é esse? Aí eu voltei a andar de novo com muito sacrifício. 2 diáconos da igreja Maranata me ajudando, foram ameaçados. Eles foram ameaçados de perder o diaconato se continuasse me ajudando. Por quê? Porque eu casei com uma moça que não era para ter casado. Eu fiquei viúvo, fui casar com uma moça que não era da Maranata, ela saiu da igreja dela, da Igreja Bíblica da Paz, para ir para a Igreja Maranata. Ficou comigo 1 ano dentro da Igreja Maranata, sofrendo toda sorte de humilhações, de rejeição, de indireta de pastor, indireta de púlpito, que são malvados mesmo. Eles sabem que eles são malvados, eles sabem que eles são mal, mas eles agem com a autoridade da obra, não do Espírito Santo verdadeiro, mas o Espírito da obra deles, que tem dono, que tem líder. Foram mal. 4 meses depois que foram orar por mim, eu em cima de uma cama, passando, olha, não dá nem para... E esse diácono disse, vocês podem tirar o diaconato nosso, mas que nós vamos ajudar ele, nós vamos. E justamente pessoas que veio de outras igrejas, eu trouxe para Maranata. Eu tive esse privilégio, esse privilégio de trazer pessoas maravilhosas para Maranata. Dura tirar de lá. Porque eu trouxe mais de uma centena de pessoas, eu converti a igreja Maranata. Não a Cristo Jesus. Essas pessoas se converteram a Cristo Jesus independente de mim. Porque parte delas já era convertido a Jesus. Porque nós aprendemos isso. Uma vez traz a Maranata, se converteu de novo. Mas na verdade não. Mais da metade delas já eram de Cristo. Eu só trouxe para converter a ela ao sistema da Maranata, que é aquele conceito lá de fariseu, Mateus 23,15. Ó vós que percorrei a terra e o mar, tentando fazer um prosélyto, em outra tradução diz, tentando converter alguém à vossa religião. Então aquilo era um conceito que Jesus estava condenando lá dos fariseus. Jesus não estava condenando os fariseus, o conceito deles que era diabólico. E assim os conceitos deles hoje é assim. 70% dos membros da Maranata é tudo de outras igrejas evangélicas, com a propaganda de que lá fora é movimento e religião, e aqui é obra, e dentro é obra, e ninguém é igual aqui é o céu. Tanto é que as pessoas, quando chegam na Maranata, é aliciada aí para os manaíns, que lá é onde começa a lavagem cerebral desde o primeiro período. Você faz 7 períodos de manaíns, do primeiro ao 7º. O primeiro eu fiz uns 15 ou 20. Você faz o primeiro, dali para frente, já era a tua mente. Dali para frente, você chega em casa, você põe no inferno, tua mãe, se for católica, você põe no inferno. Se tu tem um tio que é espírita, você já condena ele. Se você tem um irmão da Assembleia de Deus, você vai dizer que ele não conhece Deus verdadeiro, não conhece obra. É uma lavagem que o camarada, para sair de lá é difícil, é um milagre, rapaz. Para sair desses esquemas religiosos
É um milagre de Deus. Que eu acreditava plenamente. Você fica cego, você não enxerga. Você não enxerga. Você não enxerga outra verdade. Você não vê mais nada a não ser o kit religioso que eles dão para você. Leiam Romanos, capítulo 1, do verso 21. Começa a ler pelo verso 21. Vocês veem que essas práticas do mal ensinam ao pecado. É uma condenação do pecado. De trocar o verdadeiro Deus pelos mensageiros. De deixar de amar a Deus em espírito e em verdade para idolatrar a instituição. Para tirar a verdade das Escrituras, princípios de Jesus, e trocar pelas distorções bíblicas, pela interpretação bíblica, que é muito usado como Deus está revelando para mim uma mensagem. Então tenha cuidado com isso, para que você não venha a ter essas práticas, e isso já ser um estado de condenação na tua vida, e não um estado de pecado. Amém? Com a paz do Senhor Jesus.